Durante a nossa história, tiveram várias datas-chave que quase acabaram com a humanidade. Será que você sobreviveria a alguma delas? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje o negócio é sério, porque hoje a gente vai ver várias situações que foram muito perigosas e eu tenho certeza que eu seria o primeiro a ir pro saco, porque eu no Walking Dead, se eu tivesse no Walking Dead, por exemplo, eu ia pro saco primeiro, entendeu? Eu não ia sobreviver, eu tenho certeza disso. Então tem vários conflitos que nós vamos falar hoje e são muito interessantes. Hoje você vai aprender um monte de negócio aqui, mas já que eu puxei o fio da meada aqui, vamos começar falando de alguns dias bem perigosos, né? Então, vamos embora. Vamos começar com um dia muito perigoso. Na verdade, foram alguns dias muito perigosos. Você deve estar cansado de saber, inclusive eu já te expliquei aqui, que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o mundo em uma coisa que a gente chamou de Guerra Fria. O que significava isso? É uma competição velada ali, todo mundo fala assim, ó, eu tenho mais poder que você. Mas assim, não, eu que tenho. É aquela briguinha de escola, entendeu? Só que essa briguinha de escola aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos já tinham armas atômicas, então o pau tava quebrando. E esses dois países tinham dois objetivos, né? Um era um lado capitalista, que era os Estados Unidos, e o outro era o lado comunista, que era a União Soviética. Cada um queria que a sua ideologia lá, ela espalhasse por mais países. Os Estados Unidos, eles estavam malucos, que eles falaram assim, ninguém pode ser comunista aqui perto de mim, né? Só que, né, chegou uma ilha um pouco perto dos Estados Unidos ali, que chamava Cuba. A União Soviética começou a apoiar Cuba. E o que ela fez? Ela, assim, mocadamente, né, escondido, falou assim, eu vou colocar uns mísseis aqui em Cuba, mas não é nada que eu tô fazendo contra os Estados Unidos, não. É só que, tipo assim, pra me defender mais, né? É uma base de defesa a mais. Só que os Estados Unidos estavam mandando aquele aviãozinho que vai ver as coisas, tirar foto, e viu que tinha um monte de míssil lá. E falou assim, uai, o que tá acontecendo aqui? Não pode acontecer dessa forma, não. Esses mísseis aqui, ó, do jeito que eles estão aqui, eles podem atingir 70% da minha área do país. Isso aqui, pra começar uma terceira guerra mundial, meu filho, é um pulo. E os dois líderes nessa época eram Nikita Khrushchev, da União Soviética, e o John Kennedy nos Estados Unidos, que estava bem preocupado com essa ameaça. Olha só. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Então, todo mundo estava tentando evitar uma terceira guerra mundial, porque é o que estava se caminhando, né? Então eles entraram numa negociação que durou mais ou menos 13 dias. Só que a comunicação não era simples igual hoje em dia é, né? Na verdade, tinham vários intermediários. Então você tem que falar com o primeiro-ministro lá, o Khrushchev, mas eu tenho que falar com o tio, não sei o que, o ministro disso, daquilo, para chegar em lá. Então era muito complicado. Até que chega um dia específico que foi um dos dias mais perigosos da história, que foi chamado de Sábado Negro. O que aconteceu? Um dos aviões dos Estados Unidos estava sobrevoando uma área e foi atacado por um míssil da União Soviética. Aí eles falaram assim, pronto, começou, agora vai ter a Terceira Guerra Mundial. Como os Estados Unidos entenderam isso como uma ação meio que perigosa, mas não apertaram o botão ali para iniciar a guerra, entendeu? Só que eles mandaram os navios deles também interceptarem uns submarinos que estavam ali na área, entendeu? Esse submarino tinha uma arma nuclear. Quando eles começaram a ser atacados, tinha que ter uma ordem de 3 comandantes para lançar isso. 2 aceitaram e 1 não aceitou. E esse cara salvou o mundo de uma terceira guerra mundial. Mas como uma guerra não era bom para nenhum lado, eles finalmente entraram num acordo. Os Estados Unidos, que estavam prontos para entrar em Cuba, não ia mais invadir. A União Soviética ia tirar secretamente os mísseis que eles tinham colocado lá. E os Estados Unidos também, que secretamente tinham os mísseis na Itália e na Turquia, que já estavam ali no radarzinho da União Soviética, também tiraram. E esse negócio, assim, foi aquela coisa assim, ah, não, tudo bem, vamos continuar assim, né? Mas que foi perigoso, foi muito perigoso. E eu acho que eu não sobreviveria isso aí, não.
Esse dia foi um dia tão perigoso, mas tão perigoso, que na verdade ele nem aconteceu de verdade. É muito estranho, né? Mas pra você entender, eu tenho que te contar a história de um livro que chamava Guerra dos Mundos. Esse livro é de 1898, é uma história muito antiga. Esse livro conta a história de uns marcianos que começaram a invadir a Terra, porque nessa época aí, o pessoal tava muito engajado nessa coisa de espaço, coisas do alienígena vai vir, vai invadir a Terra e coisas do gênero. Então um cara muito simpático que era o H.G. Wells criou essa história. Teoricamente esses marcianos iam chegar em cápsulas, né, do céu, aí eles iam invadir a Terra com uns tripods que eles falavam, que eram umas máquinas de 3 pernas. Essa história já foi contada em 1953 em um filme e também em 2005, né, uma história contada pelo Steven Spielberg. Mas só que aconteceu uma coisa engraçada em 1938, porque o seguinte, nessa época ninguém tinha televisão, o rádio que era o meio de comunicação universal. Tinha um cara que chamava Orson Welles, que não tem nada de parentesco com o H.G. Wells, mas ele era um cara que tinha um programa que não era muito ouvido na rádio, em que ele fazia o show dele. Em um determinado ponto, ele resolveu fazer uma dramatização desse livro. E no começo do programa ele avisou, gente, isso aqui é uma dramatização, vai acontecer e tal. E começou esse programa a tocar umas músicas. Esse programa, como eu te falei, não era muito ouvido. Só que o outro programa, que era o líder de audiência na época, ele acabou e começou a tocar umas músicas. E as pessoas começaram a mudar de estação para ouvir esse programa do Orson Welles. Quando eles começaram a ouvir, viram que tava tocando música, mas tinha alguns boletins forjados, né, de que alguma coisa estava acontecendo, tipo entrando um plantão da Globo no meio da programação, dizendo que os alienígenas tinham invadido a Terra, que as coisas estavam acontecendo, que eles não sabiam mais para onde correr. Gente, se instaurou o caos. No dia 30 de outubro de 1939, o caos se instaurou nos Estados Unidos. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles. A estimativa é que mais de 2 milhões de pessoas estavam ouvindo esse programa e muita gente achou que era o fim do mundo. Muitas pessoas saíram de casa, começaram a fugir, juntaram todas as coisas, fugiram para as montanhas, né? Porque fujam para as montanhas, eles fizeram isso realmente. Eles só foram descobrir depois de 7 dias que não tinha acontecido nada. Teve uma histeria coletiva, o pessoal começou a quebrar a loja, começar a saquear, fazer um monte de coisa. Então foi um caos generalizado. E o Orson Welles depois, ele teve que dar umas explicações na televisão, explicando que aquilo lá foi uma dramatização e tal, mas o pessoal acreditou e eles até mudaram umas leis, né, que as pessoas tinham que fazer determinado tipo de anúncio para as pessoas saberem que não era de verdade. Mas esse dia aí, quase que o povo vai pro saco por nada, né, só uma dramatização, mas o povo acreditou. Bom, mas eu acho que não tem como a gente falar de dia perigoso sem citar o famoso Dia D ou Operação Overlord. Então vou entender mais ou menos como é que funciona essa história. Tava lá, Segunda Guerra Mundial. O ano era 1944. O Dia D foi um dia planejado durante muito tempo e aconteceu em 6 de junho de 1944. Nessa parte da guerra, a Alemanha já tinha tomado grande parte da Europa Ocidental. Vários países importantes estavam tomados e a Alemanha tinha feito como se fosse uma fortaleza para não deixar ninguém entrar lá. Os Estados Unidos, principalmente junto com a Inglaterra, bolaram uma forma então de tentar tomar essa Europa ocidental e começar o caminho para ganhar a guerra. Então o que eles fizeram? Eles montaram um exército e tentaram invadir uma praia que ficou conhecida como codinome Omaha para tentar derrubar essa fortaleza alemã. Só que como é que eles fizeram isso sem o pessoal saber, né? Sem os alemães falarem assim, mas eles estão vindo aqui de frente, eles vão... é suicídio. Os Estados Unidos tiveram uma sacada boa. Eles fizeram vários, vamos dizer assim, ataques falsos. Para isso, parece até brincadeira, mas eles fizeram tanques de guerra infláveis, né? Um tanto de negócio de mentira, para operar os negócios, para que os espiões, né? Eles teoricamente achavam assim, a Alemanha deve estar olhando com alguma coisa de espião aí. Eles vão assim, eles vão achar que nós vamos atacar por um lado, né? Só que nós vamos por outro. E isso deu muito certo. Só que quando esse exército chega lá na praia, é um massacre sem fim. Porque os alemães são todos munidos com a arma mais rápida do mundo, que é uma metralhadora assassina que faz 150 tiros por segundo. É um negócio absurdo. Entraram 34 mil soldados, mas só nesse primeiro dia, 19 mil pessoas morreram nesse ataque. Isso tudo em 12 horas de conflito. Mas depois de muito tempo, muita estratégia, os aliados conseguiram entrar e conseguiram libertar a França e abrir um caminho para a vitória que vinha, né, um ano depois. Mas esse dia desse foi bem perigoso.
Mas ainda na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que falar do dia 6 de agosto de 1945, quando explodiu a bomba atômica de Hiroshima. Então, foi nesse dia que os Estados Unidos resolveu jogar uma bomba atômica que tinha o codinome de Little Boy na cidade de Hiroshima, assim, matando a população quase que por inteiro, diretamente e indiretamente. Nesse ponto da guerra, os Estados Unidos viu que o Japão não ia desistir de jeito nenhum, até porque você sabe que o Japão é tinhoso, é encardido o negócio. Então o que eles pensaram? Eles pensaram em jogar uma bomba de forma tal que o Japão visse que os Estados Unidos tinham um poderio muito grande e que eles saíssem da guerra. Mas só que acho que não precisava de tanto, né? Essa arma nunca tinha sido testada. Essa que explodiu foi o primeiro teste. Eles levaram essa bomba pro avião, eles tinham 3 possíveis alvos para isso. O que ia depender de qual cidade eles iam bombardear era a condição do tempo. Porque se o tempo tivesse muito ruim, eles não iam conseguir acertar o alvo de onde eles precisavam. Então você tem que pensar que nesse momento, ninguém sabia direito o que ia acontecer quando eles lançassem essa bomba. Ninguém tinha muita noção do poder de destruição que ela tinha. Eles sabiam que ia ser muito forte, mas não sabiam que ia ser tanto. Depois que essa bomba foi jogada, 70 mil pessoas morreram na hora. E mais 70 mil pessoas ficaram gravemente feridas. Tem depoimento de gente que tinha o olho na mão, assim, gente que a pele estava toda saindo. Era uma zona, assim, de guerra completa. Era um pandemônio. Só pra você ter uma ideia, quem estava a menos de 250 metros dessa explosão simplesmente sumiu. Aconteceu um fenômeno que eles chamam de sombra atômica. Fica só a sombra da pessoa ou da coisa de que estava lá. Eles inclusive usavam isso para determinar qual ponto que a bomba explodiu, porque eles faziam a medição para ver o ângulo e tudo mais. E não era só isso, porque com a radiação a cidade foi totalmente destruída e todo o material que era inflamável pegou fogo. Então vários incêndios começaram ao longo da cidade destruída. Então assim, foi um dia perigoso com força. E depois de 3 semanas do ataque de Nagasaki, que foi a segunda bomba nuclear, o Japão se rendeu e saiu da guerra. Mas foi um dia, assim, para lembrar, só para não repetir, mas foi tenso. Agora vamos pro dia 13 de novembro de 1985, quando aconteceu a 5ª maior catástrofe vulcânica da história, que foi a erupção do vulcão Nevado del Ruiz. Teoricamente esse era um vulcão adormecido que fica na Cordilheira dos Andes e ele é considerado um estratovulcão. Estratovulcão, na verdade, é uma coisa muito simples. O vulcão, normalmente, ele não tem aquela forma clássica. Ao longo dos anos, quando ele vai expelindo lava, aquilo vai subindo. Então esse é o conceito de estratovulcão. É uma cicatriz que fica na Terra. Mas só que como ele era muito alto, esse é um vulcão com neve eterna. É uma neve que não derrete nunca. Mas só que nesse dia o vulcão entrou em erupção e aconteceu um fenômeno que se chama lahars. A lava que ele espalhou, mais a neve que derreteu, mais os detritos, né, as coisas que vinham de dentro do vulcão, fizeram uma enxurrada gigantesca. Quando essa enxurrada chegou, ela matou mais de 20 mil pessoas no momento. 13 vilas que estavam ao redor do vulcão foram simplesmente exterminadas. Mas o lugar que sofreu mais foi um povoado que se chamava Armeiro. E foi lá também que começou uma história muito triste que é lembrada até hoje, que é a história da Omaira Sanches. Você já ouviu falar? A Omaira era uma menininha de 13 anos que ficou presa aos escombros da casa dela. Quando chegou essa enxurrada, a casa dela simplesmente desabou e o concreto que ficava na porta estava prendendo as pernas dela. E como veio a água, ela só ficou com a cabeça de fora. Muitas pessoas não tinham visto ela, né? Porque tinham muitas pessoas passando necessidade, mas depois acharam essa menina. Ela estava viva. Ela passou 60 horas ao vivo na televisão, todo mundo acompanhando essa tentativa de resgate dela, mas não tinha muito jeito porque eles tinham que cortar as pernas dela para tentar tirar. Essa menininha, ela foi perdendo as forças ao vivo para televisão, para todo mundo ver. E essa foto que tiraram dela virou um símbolo e ficou muito famosa no mundo inteiro. Mas infelizmente, depois de 60 horas, a Omaira Sanches não resistiu e hoje ela é adorada como se fosse um tipo de santa nesse vilarejo, né? Várias pessoas peregrinam e fazem pedidas a Omaira Sanches. Foi uma história muito triste. Que os Estados Unidos sempre estão no meio das guerras, você já sabe, né? Mas teve uma guerra que não teve sentido nenhum e os Estados Unidos entrou só pra passar vergonha, né? E foi triste. Que foi a Guerra do Vietnã, que aconteceu de 1955 até 1975. Vários filmes no cinema retratam essa guerra, né? Por exemplo, Rambo, tem vários. O que aconteceu? O Vietnã foi colonizado pela França, só que rolou a Guerra da Indochina. E dessa guerra surgiram o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Como você deve saber, ainda estava na Guerra Fria, lembra dos mísseis
comunistas de Cuba e tudo mais? Pois é, o Vietnã do Norte era comunista, o Vietnã do Sul era capitalista, o Sul era apoiado pelos Estados Unidos, o Norte apoiado pela União Soviética. Só que os Estados Unidos estavam lembrando de Cuba e falou assim, nossa senhora, já pensou se eles conseguem tomar o Sul e viram um negócio comunista, um país inteiro, eles unificam? Pois é, esse negócio não vai dar certo não. Não vou deixar acontecer igual aconteceu com Cuba não, debaixo do meu nariz, eu vou lá e não vou deixar esse negócio acontecer não. Primeiro os Estados Unidos entrou na guerra só como um apoio, né, dando umas dicas, mandando uns suprimentos, mas depois os Estados Unidos começou a bombardear uma área bem grande lá, e ele entrou na guerra de fato, mandou vários soldados. Só que tinha um problema, porque no Vietnã do Norte tinha o tal dos Vietcongs, você deve ter ouvido falar nesse nome, né? Os Vietcongs eram os guerreiros do Vietnã do Norte que estavam atacando o Sul, só que eles conheciam todo o terreno, afinal eles eram de lá. Mas os Estados Unidos, quando entrou nessa guerra, ele não conhecia o campo de batalha, ele não sabia onde que ele estava. E parece brincadeira, mas eles caíram em várias armadilhas, sabe aquela coisa meio, sei lá, Jumanji, que tem um poço de espinhos e tal? Eles caíram nisso. Como o exército do Vietnã do Norte ficava escondido na floresta, tinha várias coisas que eles usavam, né, pra se esconder, os Estados Unidos, mais uma vez, resolveram usar uma arma bem acima da média, que era o agente laranja. Você já ouviu falar nisso? O agente laranja, ele é como se fosse um desfolhante. Então eles queriam matar toda a floresta para que eles pudessem ver os inimigos. Só que o que aconteceu? Como a produção tinha que ser muito rápida, eles não fizeram esse negócio direito e essa substância deixou várias sequelas na população do Vietnã. Até hoje, pessoas nascem com deformidades. Foi um negócio muito triste. Então os Estados Unidos não estavam fazendo nada nessa guerra, não estavam avançando, eles estavam matando os próprios soldados, estavam matando a população do Vietnã, e nos Estados Unidos, alguns movimentos começaram a ganhar força, como o movimento hippie, o movimento negro, que lutaram contra essa guerra no Vietnã, que eles falavam que era um inútil, né? Mas os Estados Unidos não queria dar o braço a torcer, todo mundo começou a tirar um pouco de sarro dele, né? Principalmente a União Soviética, falou que eles perderam e tudo mais, mas eles resolveram cessar o ataque, fizeram um acordo, mas saíram de fininho para não passar mais vergonha. Mas não sem antes deixar uma onda de destruição no Vietnã, que foi muito triste. Gente, é claro que tem outras coisas pra gente falar, mas senão o vídeo fica muito longo, né? Eu prefiro trazer isso numa parte 2. Mas inclusive eu sei que você já tá pedindo essa, mas e Chernobyl? Chernobyl tem um vídeo só sobre isso, tá? Aparecendo aqui no card aqui em cima. Depois você assiste que vale a pena. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, ó. Clica no gostei aqui, inscreve no canal e vai ver os outros vídeos, ó. Tem Nerd Doc, não esquece. Põe na sua agendinha aí que vai ficar sensacional. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!